Bem-vindos ao O Debate. Os fatos em torno da nossa discussão de hoje são, no mínimo, difíceis de acreditar. Desafiam bastante a lógica comum de quem acompanha futebol de perto. Na madrugada dessa terça-feira, o Flamengo anunciou a demissão do técnico Filipe Luís. E assim, o detalhe que torna tudo isso um enorme quebra-cabeça é o momento exato desse anúncio. Aconteceu logo após uma vitória histórica de 8-0 sobre o Madureira. Uma vitória que, inclusive, garantiu o time na final do Campeonato Carioca, né? É um cenário que vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que entende sobre estabilidade no esporte de alto rendimento. A grande questão que a gente traz para a mesa hoje é justamente tentar decifrar a verdadeira natureza dessa decisão da diretoria. Exatamente. Foi um movimento de extrema convicção e planejamento muito focado nas derrotas doloridas na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. Ou, será que estamos diante de um erro gigantesco de gestão de ambiente, demitindo um ídolo do clube de forma totalmente abrupta? É por aí que a gente vai caminhar. O que eu quero colocar na mesa hoje, e a posição que eu vou defender, é que essa demissão, por mais chocante que pareça quando a gente olha apenas para aquele placar elástico de 8-0, reflete uma correção de rota absolutamente necessária. É uma decisão técnica baseada em métricas objetivas de desempenho. A diretoria agiu com planejamento, e o fato de a decisão já estar tomada antes da goleada prova isso. E eu vou defender exatamente a perspectiva oposta. Vou focar em como a execução dessa demissão foi tão desastrosa que anula, assim, por completo qualquer argumento de gestão profissional. A condução do processo revela uma instabilidade e uma falta de sensibilidade enormes. É um risco imenso para o ambiente interno do clube. Demitir o cara horas depois dele dar uma coletiva projetando o futuro é uma fratura na confiança que vai custar muito caro. Eu entendo porque você foca nesse aspecto emocional, sabe? O choque inicial é forte. Mas o futebol no nível em que o Flamengo se propõe a operar exige um pragmatismo que é muito frio. Se a gente olhar para o campo, a vitória por 8-0 contra o Madureira é um ponto fora da curva, motivado por uma diferença técnica imensa entre os elencos. Mas um 8-0 não é só diferença técnica, é engajamento tático também. Sim, mas o que importa para a diretoria, e o que as métricas internas indicavam claramente, era o desempenho contra adversários de peso real. O time perdeu os 2 títulos fundamentais do início da temporada, na Supercopa e na Recopa. O que vimos foi um time com uma transição defensiva muito lenta, a recomposição falhava repetidamente e a intensidade de jogo despencava naqueles momentos críticos que decidem campeonatos. Mas espera aí, como a gente pode simplesmente descartar o 8-0 como se não significasse absolutamente nada? Eu entendo perfeitamente que o adversário era mais frágil, mas o futebol não é apenas sobre o nível do oponente, é sobre a resposta que a equipe dá no campo. Se você pega o material das semanas anteriores, havia uma cobrança imensa, externa e interna, sobre a falta de criatividade no meio-campo. Uma cobrança muito justa, diga-se de passagem. Justíssima. E aí, o que o time entrega sob pressão? 8 gols. A equipe ajustou as linhas, a movimentação fluiu melhor, aquela pressão pós-perda da bola funcionou muito bem. Como que isso não serve como evidência empírica de que o trabalho estava evoluindo e respondendo às críticas? A diretoria não deveria dar mais respaldo ao Filipe Luís depois de títulos recentes e desse futebol bem jogado? O tático do Carioca se sustentaria contra um rival pesado de Libertadores. O perde-pressiona funciona maravilhosamente bem contra um time que não consegue reter a bola sob pressão básica. Mas quando o Flamengo enfrentou times que sabiam sair jogando, o meio-campo foi completamente engolido. Eles não olharam para o placar do estadual, eles olharam para o teto tático do trabalho. Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de gestão profissional e leitura tática profunda quando a gente ignora o aspecto humano e o conceito de ponto de virada em uma temporada. O Filipe assumiu no meio de um turbilhão no passado. Sim, ele teve tropeços duros nas Copas agora, mas quando a equipe finalmente aplica uma goleada histórica, a diretoria corta a cabeça do treinador. É uma impaciência que aborta o que poderia ser o encaixe definitivo do time. A questão do encaixe é um bom ponto. Mas a evidência central que temos aqui nas notícias rebate totalmente a ideia de impaciência. A decisão, e isso é crucial, já estava tomada antes de o jogo começar.
Para mim, esse é o trunfo máximo do planejamento institucional. Trunfo? Como assim? Se a diretoria já havia avaliado todo o ciclo, os treinamentos, os dados físicos das derrotas, recuar dessa demissão por causa de um único jogo atípico seria, aí sim, falta de convicção. Seria ceder ao populismo de um resultado de curtíssimo prazo. Isso é convicção, não falta de planejamento. Mas então me explica uma coisa sobre essa tal convicção. Como você justifica o cara ir para a beira do campo, dar instruções, vibrar com os 8 gols e depois ir para a sala de imprensa falar sobre o planejamento do semestre enquanto os dirigentes já sabiam que ele estava demitido? É uma questão de liturgia, uma no caso. exposição cruel. Deixar isso acontecer para depois demitir o cara nos corredores do estádio, na madrugada, é o oposto de profissionalismo. Revela uma gestão de crise que beira o amadorismo nos bastidores. O timing da diretoria transformou uma escolha técnica, que você defende, num espetáculo de desrespeito ao ser humano. Edoro, eu admito que a estética da demissão é péssima. A logística dessas quebras de contrato frequentemente envolve hiatos muito desconfortáveis. Mas a diretoria precisava esperar o fim do compromisso oficial, o que inclui a coletiva obrigatória. O clube, operando como uma empresa de altíssimo faturamento, tem que agir acima dessas questões puramente sentimentais. O foco era estancar um problema tático. O problema é achar que o futebol funciona como uma planilha financeira, onde você apenas deleta uma linha e insere outra sem consequências. O ambiente interno é fraturado com atitudes assim, e isso nos leva diretamente ao impacto no elenco. A postagem do Arrascaeta na internet é muito emblemática sobre isso. Certo, ele postou uma mensagem de apoio. Mais que isso, quando um dos maiores líderes do time vai a público imediatamente falar de respeito e gratidão ao técnico que acabou de ser enxotado na madrugada, isso é um recado para a diretoria. O elenco experiente, os medalhões, observam a forma como a instituição trata os seus. Eles veem um ídolo ser descartado sem sequer a chance de reunir o grupo no dia seguinte para um muito obrigado. Isso gera uma insegurança institucional brutal. Eu faço questão de reconhecer a força desse seu argumento. A gratidão natural dos jogadores existe e seria miopia ignorar a carga emocional do vestiário. Mas nós precisamos diferenciar o respeito pessoal do respaldo técnico. O recado do Arrascaeta é de afeto, mas o clube paga salários altíssimos para que eles executem um plano de jogo de excelência, não para manter laços afetivos. Mas sem o lado humano, você perde o vestiário. E aí o plano de excelência não sai do papel. Além dos experientes, pensa no impacto sobre os jovens utilizados. Os garotos da base viam no Felipe Luiz uma referência, um professor. Agora eles percebem que, se o clube trata o maior ídolo assim, eles são completamente descartáveis. A diretoria dinamitou a confiança interna. Veja bem, a confiança já estava abalada pelos resultados nas Copas. E aqui entra um conceito fundamental dessa transição que as negociações com Leonardo Jardim nos ajudam a entender. É a mudança necessária do perfil de técnico-irmão para o técnico-gestor. Técnico-gestor. Sim. O Felipe Luiz, até ontem, dividiu o campo com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. É extremamente complexo para um recém-aposentado ter a frieza de barrar, cobrar duramente ou cortar minutos de jogadores tão experientes com os quais ele tem uma relação quase de irmandade. A diretoria percebeu que precisava de uma autoridade externa, alguém sem vínculos afetivos com o passado recente, para fazer os cortes necessários. Esse é um argumento belíssimo para um painel corporativo, mas a dinâmica real engole essas teses. A nota de despedida do Felipe, dizendo que sai de cabeça erguida e consciência tranquila, deixa claro que ele confiava no processo dele. O problema de trazer o Leonardo Jardim agora é o terreno minado que ele vai pisar. Ele é um nome certo para assumir agora? Eu tenho muitas dúvidas. Ele tem um currículo invejável na Europa. Ter currículo não significa ter o perfil ideal para um elenco experiente e pressionado que acabou de perder um líder querido. O Jardim vai entrar no vestiário no dia seguinte, a demissão mais polêmica da década. Se o clube não teve paciência para sustentar um ídolo após uma goleada de 8-0, que garantia o novo treinador europeu tem de que não será demitido no primeiro empate no Campeonato Brasileiro? A pressão que ele herda é radioativa.
Entendo porque você foca nessa pressão ambiental, mas deixe-me te dar uma perspectiva diferente sobre a régua de cobrança. O alto rendimento não oferece garantias de paz para ninguém. A pressão é o estado natural do Flamengo. O Leonardo Jardim tem vasta bagagem, lidou com elencos muito complexos no Mônaco, no Olympiacos. Ele entende que o resultado é o único escudo. Mas o ambiente tóxico acelera o desgaste. O distanciamento emocional dele, na verdade, é a grande vantagem aqui. Ele não vai ter medo da sombra dos 8-0. Ele vai avaliar o elenco com olhos completamente frescos. Vai olhar para a recomposição tática, para o modelo posicional, ignorando quem tem mais história no clube. É exatamente essa ruptura limpa de laços que a instituição estava precisando para dar o próximo passo rumo aos grandes títulos do ano. O fato de já monitorarem ele desde o ano passado mostra planejamento, não desespero. Ruptura limpa? Comunicar o cara no corredor do estádio às 2 da manhã é o seu conceito de ruptura limpa? A escolha do Jardim pode até ter um verniz técnico, mas o pacote completo dessa transição criou uma crise de narrativa desnecessária. Em vez de a imprensa estar debatendo a evolução tática da goleada, o foco está na deslealdade institucional, os jovens ficam inseguros, os experientes ficam desconfiados com a diretoria e o novo treinador já entra desgastado. A narrativa externa sempre vai buscar o drama, nós sabemos disso. Mas uma diretoria não pode gerir o departamento de futebol com medo da repercussão no dia seguinte. Se a análise fria dos dados mostrou que o Filipe Luís não entregaria a Libertadores e o Brasileiro, manter o treinador só para garantir uma saída elegante seria negligência com a temporada. Eles anteciparam um problema estrutural. O respeito pelo processo não anula o pragmatismo. Eles tinham a decisão tomada. Ótimo. Esperassem o clima da goleada assentar. No dia seguinte, de manhã, chamassem o Felipe na sala da presidência, comunicassem o fim do ciclo por limite técnico, deixassem o cara se despedir do elenco olhando nos olhos de cada um e anunciavam o Jardim de forma estruturada. A escolha da madrugada foi pânico de perder o timing no mercado, não foi coragem. É um ponto válido sobre o protocolo corporativo. Mas, no futebol brasileiro, esperar 24 horas quase sempre significa vazamento de informação, o que desgastaria ainda mais o ambiente interno antes da demissão oficial. Executar rápido, muitas vezes, é a única saída para estancar o sangramento. Sangramento que eles mesmos causaram. De qualquer forma, olhando para a nossa discussão hoje, fica muito claro que estamos dissecando duas filosofias diferentes de gestão de futebol. A minha visão central é de que o Flamengo tomou uma decisão essencialmente técnica e dura, mas necessária. Ao priorizar os dados de desempenho da Supercopa e da Recopa sobre a emoção de uma goleada atípica, a diretoria provou que não seguia pelo calor do momento. A busca pelo Leonardo Jardim reflete esse planejamento focado em evoluir o teto tático do time. E a minha visão se consolida na ideia de que a frieza dos números não justifica uma condução tão atabalhoada e desrespeitosa. A forma como o processo foi conduzido anula o planejamento, porque expõe o clube a uma crise de ambiente desnecessária. O passivo emocional criado com os líderes do elenco e a forma como as lideranças jovens vão reagir a essa insegurança transformam a chegada do Leonardo Jardim em um risco enorme. A frieza administrativa atropelou a gestão de pessoas. Bom, apesar das nossas visões conflitantes sobre a validade do processo, acho que nós temos um ponto de forte convergência hoje. Nós dois reconhecemos claramente que a régua de cobrança lá dentro atinge um patamar único. Exatamente. É uma máquina de moer certezas. Você pode literalmente aplicar a maior goleada do ano, garantir vaga numa final e ainda estar desempregado horas depois porque a diretoria desconfia da sua compactação defensiva em jogos do mês passado. O nível de estresse que isso gera é um desafio complexo para qualquer profissional que chegue. Sem dúvida. E isso ilumina bem o equilíbrio difícil que as diretorias enfrentam entre manter a coerência das avaliações internas e gerenciar o clima do vestiário. Como o elenco vai absorver tudo isso e se o método do Jardim vai de fato corrigir os problemas é algo que os próximos jogos vão nos dizer. O campo sempre dá a resposta final, para o bem ou para o mal.
Com certeza. E agora eu quero saber de você que nos acompanha. Foi decisão correta da diretoria do Flamengo ou o clube se precipitou mesmo depois de uma goleada? E mais, Leonardo Jardim é o nome certo para assumir agora? É o perfil ideal para esse elenco tão experiente e pressionado? Participem com a gente. Isso mesmo, comenta aqui sua opinião. Você teria mantido Felipe Luiz ou já era a hora de mudar? Escreve também de qual cidade você está acompanhando Zona de Conflito FC, que nós vamos mandar aquele alô no nosso próximo encontro. Obrigada por acompanharem mais esse debate profundo com a gente. Até a próxima!